Olá, muito boa noite. Começando mais a Cura que se pode. Boa noite a todos. Eu, Júnior Coelho e Andréa Costa. Mais uma quarta-feira, hein? Mais uma quarta-feira às 20 horas, né? Lembrando todo mundo, né? Sempre às 20 horas. Como é que você tá? Você tá bem? Tudo certo. Tudo sob controle. Vamos que vamos. Quem será que é o nossos entrevistados de hoje, hein? São Dá pra dar uma dica? São muito especiais. Muito? Mas todos são especiais para nós, mas esses são muito, muito, muito especiais. Muito especiais. A história deles é muito bacana com a gente, né? Sim. Vamos apresentá-los hoje, então? Bora? Bora apresentar. Com a gente hoje no A Cura que se pode, a Dani e o Alexandre. Ou Xande, que a gente chama de Xande, né? Para os amigos. Sejam bem-vindos. Obrigada, adorei o convite. Obrigado, boa noite, obrigado pelo convite aí. E vamos fazer um programa bem legal para todos aí. São tranquilos porque já estão acostumados com o podcast, eu já sei que é influencer. Aqui é da minhas áreas, aqui é do marketing, é tranquilo. E ali vai me contar a história dele também, mas diz que tá tranquilo. Que coisa Fácil, boa, né? Mas fácil. também ele já foi entrevistado em outros lugares, então tá acostumado. Mas eu sou mais dos números, né? É, Aqui não é minha praia, É mas... isso aí, vamos lá. Já que você falou em números, fala para mim quem é o Alexandre. O Alexandre é um morador aqui até da Itajaí. Nasci até nessa região aqui e morei muitos anos aqui próximo. Nós estamos na casa hoje do dono do posto, né? Como diz o outro, né? Aham. Antigamente a gente conhecia aqui a casa com esse nome. E hoje eu sou contador, né? Há alguns anos já. Sou um dos sócios da Progestor Contabilidade, a contabilidade que é parceira aqui da Casa Biel e tenta ajudar, né, dentro do possível. E tenho assim bastante relações, né, interpessoais aí que a gente tenta trazer para o projeto. Sim. Né? A Dani que trouxe eu para cá, assim, primeiro ela conheceu o projeto e hoje eu estou aí tentando dar um pouquinho da contribuição, como eu posso. Legal. Quando a gente vai conhecer já a Dani também, como que a gente se conheceu, mas a gente tinha uma outra contabilidade, né, André? Sim, sim. E quando a gente conheceu os dois e a tamanho, a estrutura que a Progestor tem, a gente não pensou duas vezes em ter uma contabilidade séria, amigos que a gente conhece. Se você não conhece ainda, segue eles, Progestor. Como é que é o Instagram lá? Progestor Contabilidade. Progestor de Contabilidade. Ela que cuida lá também? Tudo ela. Cuido também. Cara, ela Não cuida faz da pergunta empresa. difícil para mim. Ela cuida da empresa, ela cuida de ti, cuida de tudo. Tudo. É isso aí. E a Dani? Quem é a Dani? Então, ele começou falando profissionalmente, né? Aham. Eu vou falar que eu sou a Dani, sou casada com o Alexandre, sou mãe do Vinícius e da Camila, São lindos. moradora aqui de Itajaí. Tu cresceu onde, Dani? Aqui, Aqui bairro? Dom Bosco. Dom Bosco? Tu também? É que eu penso que aqui é Dom Bosco. Que legal. Isso, gente. Eu sou hoje influenciadora digital, mas sou professora de formação. Trabalhei mais de 20 anos como Eu professora. soube, mais de 20 anos. Na rede municipal. Isso. E me exonerei do cargo porque a gente resolveu ir morar nos Estados Unidos, né? Eu tinha pego uma licença aí de 2 anos, uma licença sem vencimento, que é o máximo como funcionária pública que a gente pode. E só que quando deu 2 anos, nem os filhos, nem o marido também não queria muito não queriam voltar. Daí eu me exonerei, daí ficamos lá. Então lá ficamos 5 anos e meio. E daí eu entrei nessa onda de internet, né? Comecei a fazer receitas e eu tratava o meu Instagram de receitas como eu tratava os meus alunos. Eu fazia texto, eu fazia receita com a borda, eu fazia tudo bonitinho. Então isso eu digo que me sustentou emocionalmente fora do país, né? Porque a gente está Tava distante, longe de todo mundo, longe da sua profissão, porque eu estava só estudando na época inglês lá. E o Instagram ele me sustentou emocionalmente, consegui conquistei seguidores, né? Continuei, né? Não parei, vim para cá, continuei. E é isso, hoje estou aqui, envolvida com a Casa Biel e muito feliz. Mas antes,
Como que você chegou até... Ele até tem a que me perguntar Casa isso. Biel, Júnior, Andréia, como é que foi? Isso. Quando o Júnior soube que ele nem me conhecia, mas uma pessoa que era conhecida nossa, né, em comum, me conhecia, daí falou para ele que eu estava voltando dos Estados Unidos e que eu estava trabalhando com essa área, né, de influenciadora. Daí o Júnior resolveu me mandar uma mensagem me convidando para ir até a loja dele, que é o Trato Certo. E lá fui eu. Já conheci o Júnior só online, porque na época da pandemia lá a gente só fazia isso, a gente só via lives, né? E eu já conheci o Júnior. Assim, achava que conhecia, né? Virtualmente. Daí cheguei lá para conversar com o Júnior, estávamos eu e a Camila, minha filha. Sim. Daí conversa vai, conversa vem, né? O Júnior também bem curioso, querendo saber da minha vida, e eu perguntando das coisas também. Daí ele disse que já tinha viajado para Orlando. E eu, bem espontânea, né? Porque eu sou isso aqui, né? Ai, que legal! Então tu tens filhos? Soltou. Daí ele olhou para mim bem sério, assim. Deu aquela risadinha que eu já conheço o Júnior. Ele, quando dá uma risadinha assim, é porque... Tinha. Ele me respondeu. Daí eu quis cavar um buraquinho assim, me enfiar. Eu não falei mais nada, né? E não falou mais nada. Eu sei que eu respirei fundo e eu continuei falando. A gente mudou de assunto. E no final da conversa ele me perguntou: lembra que a gente estava falando e tu me perguntaste se eu tinha filhos? Eu disse: lembro. Já morrendo aqui, né? Daí ele disse: então, eu sou o pai do Biel. E daí eu disse: Biel? Ele disse: o meu. Tu lembra do Força Biel? Daí ele contou toda essa história, né? E quando ele contou, ele falou: tu tem que conhecer a Casa Biel. Eu estava conhecendo o Júnior naquele dia, né? Mas a conversa veio para a Casa Biel, gente. Claro, trabalhei com o Júnior, fiz trabalhos para o Júnior, Só que a Casa Biel ficou no meu coração, né? E claro que eu vim conhecer a Casa Biel, né? Tu lembra a primeira vez? Lembro. Que dia que foi? Dia eu não vou lembrar. Mas mais ou menos. Faz um ano? Quanto tempo faz? Faz um ano. É porque daí eu vim conhecer e daí comprei. Eu lembro que eu comprei camiseta, né? E não me envolvi. Eu tinha no meu coração assim que para eu me envolver, isso eu coloquei eu mesma para mim. Para eu me envolver com a Casa Biel, eu teria que envolver a minha família, assim. Eu não poderia vir de cabeça e só a Dani. Então, eu plantei essa sementinha também no coração do meu marido, né? Até porque eu não viria para cá ser voluntária e fazer coisas. E como que foi a hora que você falou para ele? Então, ele via a minha felicidade em estar contando as coisas, né? Isso bastou para ele, porque daí também ele veio, ele conheceu vocês, né? Acho que ela arrumou um problema bom, né? Quando eu não venho uma semana... Ele me pergunta: tu não vai na Casa Biel? Eu disse: não, eu vou, porque às vezes tem feriado no meio da semana, a coisa atropela, né? Mas pelo menos uma vez na semana eu tenho que vir. O pessoal, quando a Dani não vem, eles me perguntam: o que aconteceu? A Dani não apareceu essa semana? Mas o pessoal não está entendendo ainda, né? Vamos chegar lá. A gente já vai chegar. Vamos Mas chegar lá. para vocês verem como já está. Mas eu queria uma opinião de vocês dois assim, como empresários, olhando de fora para a Casa Biel. Agora, quem chega aqui hoje, qual que é a impressão? Como que vocês imaginavam antes de conhecer? Acho que isso é legal a gente falar, né, bem produtora? legal. Porque a gente sempre fala que o empresário, a pessoa que não sabe, ela tem um certo receio em vir, em conhecer o projeto. Como é que foi para você? Você tinha esse medo, talvez, também, Dani, de chegar aqui e não conseguir? Quando o Júnior me falou da casa, eu logo... pensei assim, né? Eu vou ter que ver as crianças carequinhas, né? Eu sou uma manteiga derretida, eu achava assim que eu ia chorar, né? E que eu não ia conseguir. Só que daí eu comecei a ouvir mais sobre a casa, antes de vir, tá? Isso tudo antes de vir. Comecei a ouvir mais sobre a casa. E eu entendi que eu não ia ver isso, que eu não ia ver só isso. Ou se eu visse crianças carequinhas, eu não ia ver crianças tristes. Mas precisou eu vir para eu entender. Assim, antes de vir, era essa a impressão que eu achava que eu iria ter, né?
mas foi tudo muito diferente. E o Xande? Agora, uma visão mais assim empresarial, né, que tu Sim. perguntou, a Dani sempre vai mais pro sentimental, né? Sim, toda a vida. Ela é. Como 100%. Agora o empresário, Xande. A razão ali. Eu já trabalhei assim com muitas pessoas, a gente sabe, né, que às vezes tem entidades que estão querendo só se aproveitar de ti, a gente sabe que dependendo do teu cargo, da tua função, né, eu já tive muitos contatos, eu já fui funcionário público também, tem essa experiência com entidades. Sim. Quando eu cheguei aqui eu vi um universo totalmente diferente, né? Primeira vez que eu trouxe a Dani aqui, tinha um bazar, alguma coisa assim, que eu vim acompanhar ela. E só para entender, né, tu começa a ver quem são as pessoas, né? Até lá, a André é uma pessoa distante, o Júnior é outra, né? Tu não sabe quem é aquele ciclo todo ali, né? E daí tu começa a falar com um que é conhecido, que Itajaí é pequeno, né? Daqui a pouco todo mundo se conhece, né? Só que a gente não, como estava fora do país, a gente ficou também meio deslocado das pessoas. Né? Sim. E o projeto nasceu bem no ano que a gente voltou, se não me engano foi 2022, foi um ano né? antes. Ou 21, né? Começou, né? 21 começou, mas a casa mesmo foi em 22, foi em março de 22. Eu me lembro. E a visão que a gente tem empresarial, tanto que eu já trouxe vários empresários aqui, vocês depois podem comentar um pouquinho sobre isso, né? Eu acho que a pessoa que vem aqui, ela vem para a ideia de fazer um bem, né? Não pedir nada em troca. Né? E a Casa Biel, eu acho que para nós como família, ela abriu assim um leque no momento da nossa vida que a gente estava meio separando as amizades, as pessoas, né? A gente não estava com muito relacionamento, principalmente porque a vida vai ensinando que muitas pessoas às vezes estão perto de ti, da tua família, com algum interesse. E a gente tinha acabado de voltar também. Eu e a Dani sentimos aquele momento, assim, foi bom para a gente, né? Como eu vi ela feliz, como ela comentou. As crianças apoiaram, tanto a Camila já conseguiu ajudar um pouquinho, o Vinícius de longe sempre tenta dar a sua contribuição. Quando a gente fala contribuição, não é dinheiro, né? Tu conseguir fazer... Falar sobre, né? Unir as pessoas. Né? E isso é muito legal. Eu acho que isso é o melhor. Muitas vezes a pessoa acha que para ajudar é colaborar em dinheiro, em espécie, alguma forma dessa. Não, e tem várias formas de ajudar, a gente sempre fala, né? Eu acho que hoje uma das melhores formas que a gente está tentando fazer isso é abrir a Casa Biel para o mundo empresarial que vocês tinham uma limitação, digamos, de chegar, né? Sim. E a gente está fazendo isso devagarzinho, plantando a sementinha. Trouxemos aqui já empresários dos Estados Unidos para ver como é que funciona a casa, né? A gente sempre vai arrumando... Nos apoiam hoje depois a gente vai falar sobre isso, também. né? Querendo ou não, eu vi que a Dani também depois trouxe um leque de pessoas para cá, né? Vai Ela, agregando na gente. área vai da- tentando, na área né? da educação, então tem sempre como, com o nosso grupo de relacionamento, que cada um tem expertise, negócio, família. E as sempre pessoas dá, né? acabam ficando curiosas, porque acabam ouvindo a gente falar tanto. Sim, que quer saber Mas o que será é, que é né? isso tudo mesmo? Eu acho que eu vou conhecer esse lugar, né? Daí começa se aproximando de um evento. Aqui na sala né? nós temos uma cria que foi a Dani que trouxe também, né? E assim vai indo. Né? Eu nem lembrava disso, ó, tá vendo? Né? Tu vê, assim, tanta gente Ela se ali se envolveu. apaixonou, tá? Não sai mais, cara. Não, eu acho assim, quem vem, que bebe da água, né, Júnior? A gente brinca. A gente sempre brinca. Agora que ela tem outra, hoje nós estamos com uma Tem que plateia beber? aqui. Tem que dar aguinha Tem que pra ela, tomar Mari. água da Casa Ela tomou Biel. essa água, já era. Quando toma a água da Casa Biel, não sai mais, né? E os empresários, eles muitas vezes eles querem fazer uma contribuição para uma entidade, uma instituição, né? E não sabem Sim. qual é a que é confiável. Sim. E como o Xande trabalha com isso, trabalha com empresas, perguntam para ele, né? Sim. Então é legal assim, ele ser exemplo para essas pessoas, né? Ele dizer o que ele pensa e mostrar, porque quando ele consegue pessoas que se interessam em vir, eles vêm até a casa, né? Vem. Sim. E daí eles Vem querem conhecer. conhecer. Isso que é legal. Era legal, André, a gente falar, já que a gente está falando desses empresários que ele trouxe, essa questão da medicação que a gente faz, eu queria que você nós temos uma parceria, né, com a Dani e com o Xande, com empresários que são amigos deles, que já veio aqui na casa, né, Xande? Que tem uma vitamina, ele é um suplemento alimentar, que eu já conhecia, né, Desde a época do desde a Biel. época do Gabriel. Na época do Gabriel a gente não conseguiu, porque ainda estava em tramitação, e hoje consegue esse suplemento, que é a fosfoetanolamina, para pessoas, não só crianças, né? Pessoas que estão em tratamento de câncer, porque é importante falar o que ela faz, que
que além de ser um suplemento alimentar, ela é um sinalizador. Então, o que acontece? Onde estão as células malignas, ela age como um vetor que o teu corpo, como ele está bem de uma certa forma, porque o suplemento ele levanta a imunidade, aí automaticamente, como um vetor, ele ajuda com que o teu corpo comece a se curar. Então é muito legal, porque a gente não pode falar porque foi onde foi vetado na época, Sim. né? Como a cura não é uma cura, que na realidade quem cura é o teu corpo mesmo. Então, Você tem que estar bem, né? Tem que estar bem. E quando você faz quimioterapia, tudo derruba. Derruba tudo. E você não vê ninguém falando em suplementação durante a quimioterapia, durante o tratamento oncológico. E esse daí é um suplemento essencial. Só que, infelizmente, no Brasil não tem. Não tem. Então, a gente só consegue trazer de fora. E aí tem A parceria. a parceria com Desde que a gente eles, falou com o tudo. Xande e com os amigos. Maravilhoso, né? Além de trazerem, eles doam pra gente. Eles doam para casa. Isso tem um custo, né, que não é barato. E nós conseguimos doar e proporcionar para crianças que precisam, que não têm condição nenhuma de comprar, porque a gente sabe o custo disso. E os resultados são muito bons. São muito Nós temos bons. resultados muito bons. Hoje nós temos crianças que são paliativas, que estão tomando, né? E você percebe a força que elas têm, é diferente. É incrível, porque diante do problema que é, né, da enfermidade num todo, realmente os médicos só faltam perguntar, né? Nossa sobrinha mesmo, né? Alguma coisa está acontecendo, mas nem vou perguntar porque realmente está funcionando. Então, é gerar toda essa qualidade de vida, que é o que nós falamos, né? Na realidade, ninguém está aqui para curar ninguém, mas o que for para gerar de qualidade de vida, que pudermos, a gente Daí faz. o Xande fala que eu sou coração, né? E realmente sou. Daí tu ouve a Andréia falar sobre esse suplemento. Tu ouve a Andréia falar da qualidade de vida que proporciona para quem tem a doença, Sim. né? Como é que a gente não vai ajudar? Se a gente pode ajudar, Sim. né? E hoje não só nós ajudamos, né? Porque daí a gente fala para outras pessoas sobre isso. A gente não fala tão bem quanto a Andréia, porque a Andréia domina o assunto. Quando a gente quer que alguém entenda melhor, a gente traz aqui para a Andréia conversar. Mas aí a gente dissemina isso para as pessoas. A Pra gente vocês fala sobre terem isso. ideia, já era um sonho que a gente tinha de dar pro Gabriel essa medicação. Quando ela estourou mesmo, Não foi lançada, né? quando foi lançada, estava inviável. E tinha no Brasil. E depois vetaram, né? Então, querendo ou não, hoje eles estão tendo algo que é muito bom. E nós tivemos, né, Júnior, na realidade, tanto na família, que a Carol, nossa sobrinha, tomou durante todo o tratamento, e foi incrível. Foi algo assim que foi realmente Ela ali, a passou gente era viu um mesmo. câncer agressivo e ela Muito passou agressivo, super ela bem. passou Estiveram de muito perto de vendo, perto, né? a gente viu a diferença da alimentação junto com essa suplementação. Ela passou muito bem, inclusive a gente tem que trazer ela no podcast, né, para Sim. contar toda a história dela. A diferença foi muito grande. Por isso que é importante a gente sempre compartilhar, né? Falar, né? Porque a gente não sabia, que vocês também nunca tinham comentado isso, Sim. né? Quando a gente soube, daí eu entendi que eu poderia ajudar de alguma forma, né? Falei com algumas pessoas e a gente acha que Deus move as pessoas, né? Porque eu isso tenho mesmo. várias pessoas, tenho amigos que têm a doença, né? A gente já teve pessoas aqui que Sim. são parceiros Sim, da são casa. os queridos. E É hoje verdade. estão tomando, estão vivendo bem, né? Como você falou, não vai ser curado, né? Mas pelo menos dá uma Qualidade sobrevida, de vida. dá uma qualidade de vida, né? Exatamente. A pessoa para de pensar um pouquinho no problema, né? Exatamente. E às vezes mexe até com o psicológico da pessoa. Com certeza. Com certeza. E como ele é um suplemento em altas doses, principalmente para quem está dentro do tratamento, então, o que você falou, Xande, porque a parte psicológica afeta muito. Então, você imagina se você está recebendo justamente suplementação que também vai te auxiliar nisso. Por isso que a pessoa muda. Por isso que dá um up mesmo. E esta semana um dos anjos nossos trouxe um pacote verdade, com trouxe 9. 7. São 7. Isso, chegou. Porque daí a Aí, gente ó. Na também verdade, eram veio 9. são 9, daí 2 já ficou para pessoas que a gente já tinha compromisso. Sim. Sim. E provavelmente em julho vai vir mais uma remessa com mais Vai. 9, já prometeu também. E assim vai ainda. Né? Cada pessoa que viaja, que a gente E pode, você ou que nós tiver, também. e você que estiver nos Estados Unidos, né, queira ajudar a Isso. Casa Biel. Quem quiser. Entre em contato com a gente. A gente tem traz. um link. Com certeza esse podcast vai passar lá também. Você compra no Amazon, entrega Bem em fácil. casa. É um produto assim que
para a gente que mora nos Estados Unidos, que tem, digamos, morou, né? um poder aquisitivo melhor para quem está lá, Sim. não é tão caro, ajuda muito. O problema nosso do Brasil é que o nosso dinheiro não vale nada, né? Tudo a gente multiplica. Revertendo aqui, ele vai ficar caro. Exatamente. Eu estava lembrando agora um negócio, eu vou te fazer um desafio ao Meu vivo, Deus, tá? quando ele olha com essa Pronto. cara... Vou fazer um desafio ao vivo aqui. Eu vou querer, grave aí, vai ficar gravado. Ai, meu Deus, o que vem? Eu quero postagem da Casa Biel lá dos Estados Unidos, tá? Ah, pois é. É, Casa Biel além das fronteiras. Não, e da outra vez que eu fui, eu fiz foto com as camisetas. Eu sempre Não levo quero camiseta. menos que isso, tá? Eu quero foto, vídeo. Presente chamada das de amigas é vídeo. sempre camiseta da Casa Biel. Agora elas vão verdade. receber a nova, que é Isso essa aí. daí. Vamos levar pra lá. Eu quero Casa Biel lá nos Estados Unidos. Claro, com certeza. De repente a gente arruma um patrocinador, leva vocês para fazer uma reunião lá também. Aí, ó. Problema. Ei, mas esse desafio tá fácil, né? Tá fácil? Graças a Deus. Tá fácil. Sabe? Agora vamos para uma outra parte, tá? Que você trabalha com marketing, beleza. Mas e aí, como é que rolou esse envolvimento Casa Biel? Casa Biel? Eu pensei que eu viria mais com o olhar de professora, né? Também, né? Porque eu sou, não tem como eu não olhar as coisas como, né, como professora. Mas daí eu via que, como eu já trabalhava com a internet, as pessoas vinham e diziam assim: ah, Dani, vamos filmar tal coisa, vamos fazer tal coisa. E eu nunca disse não, né? Ah, vamos fazer. Agora não dá, mas daqui a pouco dá e vamos fazer. Então, assim, eu comecei a movimentar, eu acho, as pessoas aqui. Elas achando que estavam me movimentando, mas acabou que eu movimentei um pouco, né? E continuo, graças a Deus. E daí foi assim, a gente começou esse movimento. Me convidaram para participar da diretoria, né? Que eu sou membro do Conselho de Comunicação e Marketing. Exatamente. Então, acho que deu tudo certo. Acho que estava tudo escrito. Ô, Dani, e eu acho que é até interessante a gente falar. Tu vê, começou com conhecimento, soube da casa, simplesmente quis vir, se envolver, conhecer, se tornou voluntária, que não tinha nada para ganhar em troca. Sim. Né? Vinha, você postava muitas vezes no seu, e daqui a pouco está totalmente envolvida, né? Mas aí que tá. O ponto principal é esse. Eu sempre falo isso e vou continuar falando. Por que eu não poderia estar aqui? Eu precisaria ter alguém na família, ou eu mesmo com câncer, ou alguém conhecido, para eu ter que vir, né? Então, até quando as pessoas precisam esperar para poder fazer o bem? As pessoas não precisam esperar nada acontecer para fazer o bem. Eu não esperei. Eu senti no coração que eu tinha que estar aqui, né? Partiu do Júnior, essa fala comigo. Eu senti que eu tinha que estar aqui, era como se fosse um chamado mesmo. Sim. E eu vim, não precisou acontecer nada. E eu acho que as pessoas, às vezes... Eu sei porque as pessoas me falam isso no Instagram, né? Quando eu posto alguma coisa aqui da Casa Biel. Eu quero ajudar, o que eu posso fazer? Tem tanta coisa para fazer. Tem. Não, às vezes não tem tempo de ser voluntário, mas tem tempo de conversar com alguém para convidar para trazer aqui, para vir aqui. Né? Tem tempo para fazer uma doação para o Mercado Solidário, um sacolão. Ô, Dani, é tão bom vir conhecer a história das crianças, né? Nossa. Queria que tu falasse um pouquinho, conhecer cada história, né? Porque cada criança aqui tem uma história diferente. Tem. E assim, ó, eu adoro conversar com as pessoas, né? Sim. Então, eu acabo conhecendo um pouquinho da história de cada uma, assim. E cada vez mais, quando eu estou aqui, eu penso que eu não estou fazendo bem para eles. Eles é que estão fazendo para mim. Com certeza. Aí nós que está o pensamos X da também. questão. Quando as pessoas descobrem isso, elas não deixam mais de vir. A gente vai para casa, tipo assim, realizado. Renovado. Né? Renovado. Né? Pronto para qualquer coisa. E na realidade, né, quando a pessoa ela entra com essa visão, começa a ter tudo isso, você percebe que começa a gerar uma corrente, que as pessoas começam a falar e chega onde precisa. Com certeza. Porque nós estamos falando aqui, muitas vezes, em empresários, em pessoa física, não importa. Mas a gente está falando principalmente em crianças que estão precisando estar aqui e nem sabem que a casa existe. Mas através dos nossos relacionamentos, muitas vezes chega. Que foi o que aconteceu, Verdade. né, com a gente até.
Porque foi através da moça que trabalha com você. Então, a minha diarista, que trabalha comigo, trabalha na Progestor também, a Val, ela disse, ai, Dani, eu adoro as tuas camisetas da Casa Biel, eu queria tanto conhecer. Eu disse, pode ser hoje? Tu falou? Falei. Foi. Daí ela disse, pode. Ela terminou a limpeza na minha casa, eu disse, agora a gente vai lá na Casa Biel. Daí a Andréa mostrou tudo, conheceu tudo, ela comprou a camiseta, Sim. né? Só que daí, na conversa, ela disse, nossa, eu tenho uma vizinha que tem uma criança que tem um problema assim, assim. Foi isso. A Andréa, na hora, já perguntou que problema era, ela falou tudo, né, Andréa? Sim. E a Andréa já sabia tudo também. Quem Ela que é? pediu... É o Davizinho. Davi? O Davi Henrique. Olha isso, gente. Gente, isso foi Através assim, Olha dela né? que veio parar Olha, o Davi Henrique aqui, porque a mãe nem É sabia. isso que eu digo. É. Xande, acontece muito. A pessoa, ela, como aconteceu com a gente, quando você tá numa situação dessa, com teu filho, tu não consegue ver mais nada em volta. Eu digo que parece que fica tudo preto. Eu digo, como é que a pessoa vai trabalhar? Como é que um pai vai conseguir trabalhar? Como eu estava com a situação do Gabriel, um risco de vida ali gravíssimo. Então a pessoa, quando ela recebe uma notícia dessa, ela foca que ela tem que fazer o que for preciso para cuidar da vida dela. E o que eu sempre falo é que ele está sozinho, porque não tem uma informação. Não vai em tal lugar. Vai em tal. A gente soube essa semana. Essa semana. Aqui no Foi por hospital isso, da né? cidade, da nossa cidade, mandaram para informaram. outro lugar e não falam nada da Casa Biel. Pois é. Então, assim, se indicarem a Casa Biel ela vai dar todo o acompanhamento. Todo o acompanhamento do quê, Júnior? De tudo. Muitas vezes essa tudo. criança, essa família não sabe nem por onde começar. E aí, através da assistência social, você consegue direcionar, tem tudo isso. E as pessoas não sabem. Então, essa semana, quando me avisaram que até a família estava aqui, me chamaram e ainda falaram assim, André, eu vou te dar uma notícia que você não gosta. Eu falei, meu Deus, qual que é a notícia, né? Era uma adolescente, estava ali no hospital há mais de 15 dias, sem diagnóstico, sem nada. E depois mandaram para casa para esperar o resultado do exame, ao ponto que, nesse período todo, levou mais de 30 dias. Que foi aonde, através de uma pessoa da cidade, conseguiu uma vaga no hospital em Blumenau e foi. A médica de Blumenau encostou, eu achei engraçado a forma que a mãe falou, encostou na parede, olhou e falou assim, ninguém dentro do hospital te falou da Casa Biel? Eu olhei para ela e falei assim, ninguém falou. Ela falou assim, ninguém falou. Ela falou, porque se vocês soubessem, vocês não teriam esperado esse tempo todo, porque com certeza já teriam, né, mandado para cá. Na mesma hora, né? Por quê? Porque a gente sabe da gravidade. Então, por isso que muitas vezes as pessoas olham para mim, para o Júnior, a Dani, que está direto com a gente, sabe, olham para mim e para o Júnior assim, mas vocês querem sempre muito. Vocês estão sempre muito agitados. Eu falei, é porque vocês não têm noção do que a gente escuta e de como está a situação aí fora. A gente corre quanto tempo, né? Vamos pensar em fazer um outdoor na frente do hospital, então? Eu Divulgar a Casa acho. Biel. Olha, Eu acho que é uma, o Xande, Xande isso de mesmo. vez em quando vem com Ele, uma, né? de vez em quando não. Não, Ele ele sempre sempre vem tem com ideias tem. maravilhosas, não é vez em quando, sempre. Já tem que anotar isso Ó, já. empresas de outdoor, de painel de LED. Queremos uma parceria. Eu quero botar a Casa sério. Biel em todos os outdoors da cidade. Todos. A gente precisa, divulgar. Quando Ônibus. nós falamos em tudo, Atrás. precisa, porque as pessoas... É aquilo. A pessoa pode não saber o que é, mas ela vai ficar com aquilo na cabeça. Vamos Vai fazer tentar entrar. um balão diário, vamos parar na frente do hospital, assim, ó. Deixar em Casa cima o tempo Biel. todo. Não, porque aí você imagina a situação. A médica olhou e falou assim, não podia ter esperado tanto tempo. Tá lá, tá fazendo tratamento, graças a Deus tá caminhando. Mas, poxa, a gente fala tanto em diagnóstico precoce e aí, ao mesmo tempo, você está dentro do hospital e não tem uma condição. Então, precisamos propagar cada vez E eu mais. vejo que, como eu estou muito envolvida com a Casa Biel, às vezes eu me coloco só aqui, sabe? Eu acabo não olhando fora. E só que eu chego em casa e eu divido isso. Né? E ele sempre tem uma visão Daí diferente. eu sempre né? falo, Xande, aconteceu isso, tal coisa, a mãe, assim, um remédio que faltou. Ele sempre tem uma coisa que ele me orienta, sabe? Sim. Tipo, por que não fazem assim? Quando ele viu o carro da Casa Biel plotado, ele primeiro analisou todo o carro, depois ele olhou, o que faltou? QR Code. Faltou o QR Code, né? É isso Um mesmo. QR Code atrás, porque daí Isso. quem para vai ficar curioso. Já mandei fazer o QR Code. Ó. né? E olha aí. Já mandei Parabéns, fazer o QR você está Code. obediente.
Por isso que é muito importante ter a visão de outras pessoas, porque, como você falou, muitas vezes a gente está tão ali dentro do problema que você não está analisando o Por contexto isso que é bom geral. compartilhar. E é importante. Tem que compartilhar, não tem que ficar só naquele mundo, só numa fala para uma pessoa. Tem que disseminar Mas eu acho que isso é o legal da Casa Biel, né? Não só eu, a Dani. Todo mundo, né, tem voz, todo mundo tem essa vontade. consegue trazer uma ideia nova. Participa. Né? Participa, né? E né, a gente viu que ano passado a Marina inventou o que a gente teve lá, o bingo, né? Porque Não estava no calendário. É dela agora. É uma Ela já iniciativa, quis, né? Ela quis passar o bastão, eu falei, negativo, não pego de volta. Exatamente. A gente ajuda. Nós né? demos as mãos, é né? isso A aí. gente não largou. E iniciativas assim, toda ela ajuda. Né? Todo Sim. mundo pode ter uma ideia. O bingo. Outro dia eu falei da gente fazer um drive-thru de comida. Ele está querendo agora um drive-thru. Depois a gente vai conversar sobre Falaram isso. pra gente fazer tipo uma festa dos amigos, alguma coisa, sei lá, com peixe. Falaram um costelaço. Todo mundo pede direto, que costelaço todo mundo adora, né? Mas o costelaço não dá para fazer na Casa Não Biel, dá pra né? Então na casa não dá pra fazer mais quase nada. Não, mas o drive-thru dá. Não, Por dá. quê? Porque Exatamente, tem o porque aí, portão que dá ali pro... Faz um lanche, só uma coisa prática, Isso. só um pastel gostoso. Vamos, né? Vamos falar Isso, sobre isso. vamos. Vai ter hora certa. Só que assim, ó, é do nada, tá? Sim. Do nada a gente tá conversando, ele fala, olha, eu tive uma ideia assim, assim. Tem coisa que eu nem trago, porque daí eu fico pensando, Xande, isso não dá para fazer. Isso é impossível Tu nem alimenta. fazer. Daí ele diz, não, vai dar. Fala. Daí quando eu não sustento, ele diz assim, fala pro Júnior. Porque o Júnior é ousado, né? Um abraço. Fala pro Júnior. E daqui a pouco nós vamos trabalhar para o nosso hospital, né? Para a sede, né? isso Para aí. tudo. Vamos A gente embora. Aí, ó. tem que E pensar só grande, sonhando né? pra isso, Tem né, que pensar Xande? grande, É isso tem que aí. pensar grande. Com né? Pensa certeza. grande esse Que pensa. hoje ainda tive que escutar algumas coisas, sabe? Aqui nessa casa. E aí falou assim, pois é, mas é que vocês não têm oncologia pediátrica na cidade. Por quê? Pra que a Casa Biel desse formato? Tive que engolir essa tarde. Eu falei, É tão por importante enquanto. que vem gente de todas as cidades, né? A gente está Estado. atendendo Do o estado, estado. né? Estado. Tem gente... Gente, hoje foi São Bento do Sul, que a gente já vai começar a atender também. Então, assim, cada Só semana... essa semana, tá... quantos novos casos? Eu acho que foram Passou? 4. 4 novos casos. É. Então, assim, Tem toda sido semana mais ou tem. menos isso toda semana, tá? 3 a Toda, 4 toda hora novos tu casos. passa aqui na frente, que é meu caminho, né? Eu vejo que tem um carro diferente de uma prefeitura, né? Sim. É A isso gente já mesmo. sabe que é o transporte de alguém que está precisando. Porque Sim. eles Exato. têm esse direito, né? Tem. De vir com o carro da prefeitura, né? Dá pra gente dar um... Eu sei que ainda tá em processo Ok. da educação, a gente falar alguma coisinha? Opa, dá, Ah, né? Que a Dani também pode A falar Dani porque tá envolvida, tá né? no- envolvida. Ela eu que tô trouxe- adorando, Aí. porque a Andrea, gente, ela tem a linguagem médica, a linguagem da saúde, ela tem essa linguagem. Daí Meu quando vem Deus. uma turma doida da educação, que começa a falar de educação, Como vem? Quem trouxe? ela já aprendeu. Ah, Ah, pois então, é. daí a Dani, eu, envolvi a Cris Simas, que Sim. já é muito envolvida com a casa, só não está mais porque ainda está atuando e está trabalhando Sim. fora, né? E daí as duas tiveram aquela ideia de... Mais ela, porque ela é muito ousada também, mas assim, ela sabe que ela tem a minha força, né? Sim. Vamos fazer mais, vamos construir mais, vamos ter parceria da educação, porque a gente pode ter coisas aqui, Sim. né, que a educação pode nos dar, né? Por exemplo, hoje a gente tem pessoas na cozinha, a gente tem pessoas que limpam a casa, isso tudo pode ter parceria. Mas onde começar? Começamos pelo Conselho Municipal de Educação, o COMED, Sim. né? Que está acima da educação. Então, a gente já sabe os caminhos, então a gente foi fazendo isso. O que aconteceu? A gente agora está criando o plano educativo da Casa Biel, porque tudo aqui é educativo. Quando a gente fala educativo, a gente não está falando de escola, a gente está falando no geral, né? Tudo, cada ação que é realizada aqui é educativa, né? Ela leva para alguma coisa. Eu tô e a gente aprendendo um está monte, fazendo a gente tem um grupo de outros profissionais. Nós temos junto com a gente uma doutora em educação, então não é para qualquer grupo, Sim. tá? Então assim, ela abraçou a causa, ela Sim. veio conhecer, né? Minha amiga pessoal e a gente está construindo. É legal a gente falar, Dani, porque Tá assim, muito ó, interessante. a gente passou isso também. Mas por que educação? Por que aula na Casa Biel? O que tem a ver?
né? Às vezes as pessoas estão assistindo a gente e não sabem. Não sabem. A criança, quando ela está em tratamento, ela não pode ir para a escola, né? Mas ela se sente, como tudo quando quando passa por um tratamento, ela se sente limitada. Só viver a doença, só aquilo ali, só o hospital, só o câncer, só o câncer. Ela não aguenta mais só falar sobre aquilo. Tanto que a gente tinha um filho, o Biel, que era um adolescente e que ele falava assim, pai, mãe, eu não vou mais voltar para a escola. Tipo assim, eu não vou voltar à minha vida normal que eu tinha antes. Porque para criança, para adolescente, e aqui no estado não tem. Quando a gente foi para o GRAAC, a virada de chave foi que dentro do quarto, a criança em tratamento, passava Tem o um pedagogo, professor. né? Sim. Passava um professor. E ele viu aquele professor e falou, o que ele está fazendo? Veio Ele conversar. escutou, ele estava sem enxergar, ele escutou o professor dando aula para Foi isso um mesmo. menino do lado. Ele falou assim, o que ele está fazendo? A gente explicou, ó, é um professor, ele está fazendo aula. Ele falou, eu também quero. Se ele está tendo aula, eu também quero. E aí ele começou, né? Sim. Começou a pedir, Gabi, tem aula de matemática hoje. Tu quer? Quero. Por quê? Ele sentia, ele entendia que eu vou ficar bem e eu vou voltar para a escola. E Quer estar isso, inserido, né? inserido. Quer E estar a gente, acompanhando. e essa parte da escola foi um sonho nosso e colocar no projeto também. A gente tem a Roberta, voluntária já há 2 anos com a gente. 3 desde o anos. início. Desde o início. Desde o início, Roberta. A sala linda, ela mesmo, né, cuida da sala com todo carinho. Só que a gente queria sempre ir além e mais, né? Então, assim, tá vindo o projeto agora junto com a Dani, com toda a equipe da educação, para a gente ter essa parceria com a Nós educação. somos ousados. Isso aí. Tem uma outra, tô sabendo de cada coisa. E tem aquela questão também do projeto dele de voltar a reinserção à escola também, Sim, né? que é muito importante, com certeza. Que a gente vai estar trazendo, vai falar também. Que isso ali me tocou demais quando eu soube algumas situações que têm acontecido, que é muito bacana. Então é isso, é o papel. Esse é o papel que a Casa Biel tem que fazer, né, Tem gente Dani? que não sabe que a Casa Biel tem pedagogos, né? Então, as crianças que elas precisam desse acompanhamento tem na Casa Biel. Então, não tem a físio, que é da área da saúde, tem a psicóloga, tem a fono, tem a assistente social, a nutri, mas tem os pedagogos também, né? Sim. É de extrema importância, desde o início, e assim, o trabalho que as pedagogas têm feito nas escolas, não só com a reinserção, mas até durante todo o tratamento, que vai buscar material, entra em contato com a escola, tem essa parceria, é muito importante. Coisa que quando você chega nas escolas, eles nem estavam sabendo que a criança estava em tratamento oncológico, aí você explica, passa para a escola inteira, é importante. E cada vez mais, eu acho que tem que ser disseminado cada vez mais essa informação para trazer mesmo esse Com conhecimento, para ficar mais fácil para quem está lá e para a criança que também está voltando. Porque quem está lá, como eu escutei, eu não sei se esse aluno deveria voltar para a escola. Essa semana eu escutei isso também. Aí o próprio pessoal da escola falou para os pais, porque nós não temos nenhum preparo para saber como recebê-lo. E o pai já estava preocupado, aí imagina, chega alguém e fala uma dessa, aí mesmo que não quero voltar de jeito nenhum, né? Só que pergunta se a criança não quer sair correndo. Claro. Então, tem muita coisa e é importante. E, gente, a gente vê aqui a felicidade deles quando eles estão estudando aqui. Imagina você podendo saber que você vai voltar, vai ter uma vida normal. E a Casa Biel tá chique hoje, tem até natação, né? Tem natação. Tem tudo, né, Outro gente? nível. Tem A tudo que a criança natação é precisa. outro projeto que a gente apresentou também junto com o professor Leandro Eles Nadar. estão... E, gente, foi uma satisfação muito grande, porque a gente vê a alegria deles chegarem com a roupinha, com a touca, todo feliz que vão Não, fazer quando eles ali a aparecem natação. com a roupinha, parece que eles estão desfilando, né? Sim. Até chegar na piscina, né? Agora nós estamos Felizes. preparando aí, veio um professor também, eu quero ver essa sala de música rodando com também certeza. porque a música, como a natação, é outra terapia, entendeu? Temos a sala de música pronta, né? Exatamente, As precisamos de crianças, professores. Pessoas saberem disso, porque É. quem quiser ser voluntário, né? com certeza. Também dá. Essa eu não consigo ajudar. Nem flauta, Xande? Nada. Nem eu, também não consigo, Júnior. Não, mas vai chegar, já Eu tá, consigo tô vendo filmar já. as crianças Ótimo, em aula. já, né? Eu já ajudo. auxilia muito. Esse já é o seu papel. Ô, Xande, falando hoje agora da contabilidade de uma forma
para o terceiro setor, para a Casa Biel, como que funciona? É tranquilo? Alguém que quiser te contratar, te conhecer, como é que faz? Que a gente não falou da contabilidade, dali, ó, acabou de passar. Na verdade, o terceiro setor ele precisa sempre de um carinho especial, né? Primeiro porque a causa, né, que é mais importante que o resultado ali, que a maioria das instituições ela não tem o recurso necessário, né, para pegar o melhor profissional, né, para tudo, né? E a Progestor, né, quando a gente decidiu abraçar esse projeto, a gente sabia das dificuldades que tinha, né, do momento que estava enfrentando. E graças à competência até da turma que vocês têm aqui, né? A gente sabe que tem 2 pessoas que cuidam muito bem da parte de convênios, do financeiro, facilita muito o nosso trabalho. Entendi. Né? E hoje a gente faz uma informação trocada muito rápido. Legal. Né? Porque, como vocês têm muito convênio, a gente precisa, né, dar o resultado, né, mostrar com um pouco mais de rapidez. Essa que era a dificuldade no passado. Hoje a gente está conseguindo cumprir todos os prazos, né, com a equipe da Progestor e com a equipe da Casa Biel. Né? Porque as negativas, né? Eu não entendo muito, mas as partes negativas tem que estar tudo certinho em dia. Inclusive né? agora eles entregaram todo o balancete do ano passado todo, né? Que aí tem sempre de um ano para o outro, porque a gente precisava com urgência para um edital. E é assim, né? Quando você entra no edital, eles pedem e não querem saber o teu tempo. E hoje todo repasse teu, ele é bloqueado se tu tens alguma negativa que não está saindo, né? Isso que é o maior problema, detalhe, né? E hoje a gente tem um sistema assim bem interessante. Esse que é o detalhe. A gente investiu muito em tecnologia que fica mapeando a cada 24 horas. Eu sei a gente porque tá tem emitindo. muita associação, muito projeto que acaba perdendo muito edital, de participar até de emenda, de várias situações, porque não tem as negativas em dia e a documentação tudo certinho. Né? Aí é que tá, tu tocasse num ponto bem importante, porque as pessoas às vezes querem ajudar, Sim. né? E o que a Casa Biel tem de documentação, tudo correto, então isso é credibilidade, né? A pessoa sabe que se ela for ajudar, na hora que chegar lá, na hora da papelada, vai ter. Sim. Então, isso aí é importante Essa para quem questão, quer ajudar. A gente até trouxe a Cláudia e o Evandro, que hoje são as pessoas que cuidam isso pra gente. A Cláudia, que já trabalhou na AMA, o Evandro também, que é o financeiro. Eles focam só nisso. Eu vou falar, Evandro, eu quero o balanço, eu quero não sei o quê. Então, eles cuidam só dessa parte pra gente. E aí, deu muito certo, porque fechou com a Progestor. A gente nem se preocupa, né, Andréia? Tá na mão deles. Não, quando alguém em algum lugar me pede, eu falo, olha, Contador. você pode ligar lá pro Evandro e pro Alexandre que eles vão dar jeito, tá? Porque é com eles. E é muito bom isso, porque passa credibilidade, né? Porque você não fica enrolando tudo. Por isso que é bom vocês, como já tem um projeto bem definido, né? Sim. Tem jurídico que ajuda, tem a contabilidade, né? Tem as pessoas direto na atividade, né? Isso aí que faz o projeto crescer. E nós, né, já falou junto, nós estamos crescendo muito rápido. Tá né? junto. Isso que Isso mesmo. às vezes assusta, né? Mas temos que correr atrás agora. E é muito vamos rápido acelerar mesmo. mais, As bora. pessoas às vezes vêm visitar a casa num Sim. dia, se ela vier depois de um mês, ela vai ver Já muita mudou. coisa diferente. É porque o câncer não para, né? Não. Então, a gente está tentando E a correr na André e o mesma Júnior proporção. também não param, né? Não para. Porque eles são incansáveis, né? Eles estão sempre em busca. Quando tu falasse ali, né? Que as pessoas dizem que tu vai muito além. Sim. Claro que tu vai muito além. Não tem outra pessoa. Às vezes um pai vem com uma informação, ele sai daqui com 1000 informações. E é legal falar que também não é só para criança, né? Não, exatamente. Eu já trouxe umas 3 pessoas aqui que estão com a doença, né? A casa né? Mas a informação Sim. não, Só né? que a Andréia dá uma informação é aula, pra assim, todos, né? dá. Tudo que a Andréia passa segurança para as pessoas. Não, o que eu puder ajudar, eu falo assim, tem pessoas que me ligam e falam, eu sei que a Casa Biel não pode. Eu falei, não, a Casa Biel não pode, mas eu posso, porque a informação está aí para ser dita, então não importa. Falei, a Casa Biel nosso usa papel ajudar, atendimentos. Agora, o meu papel é ajudar, então não importa. E eu me sinto muito bem em poder fazer algo pelo próximo. Temos ozônio aqui que ajuda, né? Tem muita ozônio, coisa. tem toda a parte ali da sala. Aquela sala ali é o meu xodó, né? Porque é onde deixa todo mundo melhor. A minha é então... de música. Eu digo para as pessoas que para conhecer a Casa Biel, quem não pode vir Sim. fisicamente, estar aqui, que acompanhe o Instagram, né? Vai lá no Instagram, conheça o Instagram da casa. A Dani que cuida Porque aí, ó. tem Uma muitas né, Dani? ações mostradas, não são todas, porque Sim, não a gente dá. não consegue. Né? Principalmente as ações realizadas lá na sala das psicos, Sim. né? Que a gente não tem essa autorização e nem deve, né? Tá junto.
na hora da consulta, mas a maioria das outras a gente consegue mostrar um pouco, né? Chegamos no momento Então. mais emocionante. Ai, meu Deus. Então, Eu adoro esse momento. Por ele duas adora questões. colocar Porque todo eu mundo vejo numa saia o justa. convidado emocionado e eu também. Geralmente é isso que acontece. Eu choro assistindo. É? Eu E eu vou falar uma assisto coisa pra todos. vocês, tá? Ai, ele Tá na já- câmera fechada, bota aqui, diretor. Não tem um podcast que esses dois não assistam, tá? Aham. Por que eu sei que eles estão assistindo? Porque o meu celular não para. Aham. Assim, ai não, eu tô assistindo. Ai que legal isso. Ai não sei o quê. Chega no final, ela me dá o feedback de como foi. Sempre falo. Isso é importante demais. Às vezes eu brigo com ele, porque às vezes é um episódio muito forte, emocionante. Eu acho assim que ele podia ter contado pra mim antes, pra eu não Eu falei pra ela ter tem aquele vezes que nem eu não impacto. sei. Assim, por que tu não me contasse? Chorei horrores. Eu falei, mas nem eu sabia. Agora o último foi do veterinário. Não. Aham. É. Foi Foi. antes, né? Antes. Foi do veterinário. Eu pensei assim, eu acho que eu não vou me emocionar, né? Vamos ouvir, vamos saber tudo. Quando o Júnior perguntou uma saudade pra ele, que ele já falou da cachorrinha, né? Sim. O cachorro, não lembro. É, Ai, ele se foi da emocionou e eu Ele também. começou a chorar. Eu disse, meu Que Deus, tinha sido até eu já aquela tô semana. chorando. Tinha partido. É. Não Eu acho tem que como. A sempre- gente vem, quando a sempre gente tem. vem para um lugar assim, a gente vem com muito coração, né? Então, as pessoas que vêm para um podcast da Casa Biel também vêm com esse coração assim aberto e disponível a ouvir tudo que tem que ouvir, falar tudo que precisa falar, né? Segure-se nas cadeiras. Ou no sofá. Vamos lá. Não pode copiar do amiguinho. Tá bom? Eu vou trocar. Às vezes eu pergunto pra ti primeiro e ele faz a dele, depois eu copio pra ele pra vocês não copiarem, tá bom? É bom quando começa com outro que dá tempo da gente pensar. Tá. Então vamos começar com o Xande. Um sentimento hoje, Xande. Hoje é gratidão. Ó, eu ia falar esse, e agora? Não, é o meu sentimento hoje é esperança. Bom também. Um ídolo. Ah, daí não tem como. Deus. Xande. Um ídolo. Acho que Deus. Copiou? Um, Tá bom. um arrependimento. Ah, hoje o Xande falou uma coisa que sobre amizades. Eu me arrependo de muitas amizades, assim, muitas coisas que não me acrescentaram na vida. Pessoas que não precisavam ter passado pela minha vida, de repente. Oh, primeira Ou vez. tiveram um objetivo, né? Que eu posso não saber hoje. E vou Te descobrir, ensinaram né? alguma coisa. É, mas, de repente, algumas amizades que eu não deveria ter investido tanto. Assim. Entendi. Eu acho que eu só me arrependo das coisas que eu não faço. Ousado. Eu acho que tem algumas coisas que eu deixei de fazer que eu posso ter me arrependido, mas nada de muito arrependimento. Uma paixão. Eu sou São Paulina. A cara dele. Essa ele não esperava. Um flamenguista triste, né? Você é triste, né? Vamos e viemos, né, amigo? Fala pra mim quando é que foi o último título que teu time ganhou. Vários. Não, O último, título. há 2 anos atrás, a Copa do Brasil. Eu nem lembro. É, mas você não tem memória, eu tenho. Boa. Quando é que foi? 2023? 2022 ou 23. Entendi. Então, saiu bem. Tu, Dani? Uma paixão, além da profissão que eu exerci e hoje exerço, eu vou falar que crianças. Ai, que legal. O que te faz chorar? Ih, Muita coisa. é mais Podcast. fácil me perguntar o que não me faz chorar. Eu sou muito manteiga derretida e muita coisa me faz chorar. Mais uma, assim. Ah, isso aqui de certeza que eu vou chorar. Até porque eu quero saber. Ah, que certeza! É. Mas você sabe que a Dani aqui dentro... Ver alguém chorando vai me fazer chorar. E rindo? O que tem a pessoa rindo? Você ri também? Com certeza. E de repente a gente chora de tanto rir, É, né? por que eu falei isso? Ah, Chegava uma época, eu e ela fazia live junto. meu Deus. Olha. começava Aí os eu dois. começava a rir, Quando ele começava a rir, eu já sabia o que era. tava nervoso. Eu começava a rir e não conseguia parar, ela também. Ela começava a rir, nós dois. Difícil, gente. Ao vivo, tu começar a rir e não parar, é complicado. Aí eu começava a rir, não conseguia. Ela assim, para, Júnior, a gente não conseguia parar, gente, ao vivo. Xande, Mas tá aí, tá bom.
que faz chorar? É. Acho que a perca de alguém. É, né? Não tem como, né? Não. Se você pudesse mudar hoje, o que mudaria? Pode mudar qualquer coisa. Pois é. Tanta coisa precisa mudar, né? Geralmente se fala em política, tá? Ó, eu tava Geralmente é pensando política. nisso. Acho que não, acho que um pouco mais de empatia das pessoas, né? Ah, também. Tô pensando aqui o que eu poderia mudar. Também acho que um pouco mais de humanidade aí, um pouco mais de compaixão. Um sonho. Pode ser dos dois. Sai com o mesmo? Acho que não. O Lilo é um peleiro maior. Ah, não sei. Eu acho que ver os filhos criados, realizados, assim, não tenho muita ambição também. Não, eu também penso nisso, mas a consequência disso seria eu ganhar um netinho. uma Ah, netinha. isso eu sei É que um quer. sonho grande, ó. Eu não falei que eu sou apaixonada É. por crianças. Então, É, imagina. Camila é muito nova. O Vini também. Mas calma, daqui a pouco Tudo tem o vem. seu tempo. O Vini já tá marcado já o casamento. Tá noivo, já tá quase. A É. Dani vai ser a avó que vai estragar. Vai. Só Vai não ser sei aqu- se vai vai ser ser aquela. nos Estados Unidos ou aqui, né? É. Daí vai ser difícil, né? Mas tá bom. Um defeito, Xande. Eu acho que eu tenho uma cara de brabo, assim. Eu queria ser menos brabo, assim, na aparência. Entendi. Na aparência, tá, gente? Porque Mas não, não é. É, porque às vezes as pessoas julgam pela tua Sim. aparência, Sim. né? Não, mas não é. É, mas faz parte. Um defeito? Eu acho que eu sou... Poderia ser uma qualidade, mas às vezes eu vejo como defeito, eu sou muito sentimental, eu levo muito pro lado da emoção, assim. Tem coisas que a gente tem que agir com a razão, né? Um medo. Mas sempre que me perguntam essa palavra, me vem o que eu tenho mais medo, assim. Claro que eu poderia falar que eu tenho medo de perder alguém, eu tenho medo da Mas- morte também, minha mesmo. Mas eu sempre penso porque eu tenho muito medo de bichos, de animais, né? Eu tenho uma coisa, então, não que eu não goste, que eu não acho bonito, que eu não cuide, né? Eu respeito, mas eu Adora tenho cachorro. medo. Longe de Longe. mim, acho lindo. Sapo, perereca. Não, daí eu rato. já não gosto. Aí não. Barata. Mas assim, eu tenho tudo isso aí, eu tenho muito medo. É bem complicado lidar com o meu medo. Teu, Xande. Acho que o medo é de ficar longe dos filhos, alguma coisa nesse sentido, assim. O resto tá Mas tu tudo já certo. fica, né, É, Vinícius? é. Mas, gente, conversa parece que fica, direto. mas não fica. É, direto. Tá toda a vida Trabalham. com chamada É, de vídeo. Vai pra lá agora. Hoje, com a tecnologia, tudo fica um pouco mais fácil, facilita. né? Uma qualidade agora. Pode ser de Xande. Eu acho que eu sou parceiro, tá? Amigo, assim. Não deixo ninguém na mão quando tá comigo, entendeu? É, Dani. Eu acho que generosidade. Eu sou muito generosa. Não vivo sem. Pois é. Também poderia falar família, né? Poderia falar muitas coisas, mas tem muitas coisas que eu não vivo sem. Tem muita coisa que é importante para mim. Amigos, por exemplo, né? Às vezes a gente sempre fala, né? Ah, é não muito vivo bom, sem a né? minha família. Mas é importante as amizades. É uma coisa que a gente precisa ter, né? Verdadeiros, né? Verdadeiros, com certeza. Como a Dani já abrangeu todo mundo, eu acho que hoje eu não vivo sem a Dani, né? Que a gente se completa. Ah, Ai, meu Deus, diretor. não, não. Ah, Ô, diretor, isso não foi programado, mas podia ter uma musiquinha romântica agora, né? vê se gostou. Uma musiquinha romântica. Faz um coraçãozinho pra Não, ela. mas tu falaria isso pra Andréia também, com Eu certeza. falo. É que a vida vai ensinando a gente, né? A gente cada vez fica mais parceiro, Com assim. essa ideia, com essa idade também não pode ficar mais sem, né, Xande? Pois é. Chamou de velha. Vou fazer 50, mas tudo bem. Tá novo. Tá novo. Dinheiro é? Necessário. Ó, a pessoa que lida com dinheiro tá ali, né? Necessário. Eu acho importante, mas não é tudo. Não é mais importante. Eu não respeito. Ai, não respeito violência. Seja qualquer tipo de violência. Não respeito. Eu, ultimamente, eu não respeito assim, quem maltrata as pessoas. Né? Eu tenho
me incomodado muito lá no escritório com alguns atendimentos, que algumas pessoas, às vezes, não respeitam. Né? Por ser pessoas que estão começando a trabalhar agora, tá, as meninas, e isso me faz comprar umas brigas assim, que eu não queria nem comprar, Gigante. mas eu entro numa dividida que não precisava. Né? Entendi. Eu não respeito assim que seja mal educado com pessoas. Né? Faltar com respeito. Né? Lugar preferido. Vamos chegar num consenso ou cada um vai ter um? Não, Será? essa é a minha casa. Tem outros lugares que eu amo, mas a minha casa é o principal. O meu é no veleiro. Imaginei. Essa é a Daí o meu segundo lugar é o veleiro. Se defina em uma palavra, Xande. Uma palavra. Não estudou, viu? Não. Eu adoro assim. Acho que eu sou amigo. Eu vou falar amor. Você é amor? Uhum, eu me defino como amor. Sou generosa, gosto de tratar todo mundo bem, eu gosto de ver todo mundo feliz. Eu acho que isso se resume em amor. A Dani é querida até com quem não merece, cara. Eu fico bravo com ela, Jéssica. Por quê? Ela é muito coração bom. A Dani não vê maldade O que a gente nada. tem para né? levar desse mundo? Tu quer ver quando ela me Nada. chamava para tomar uns café à tarde lá, preparava uma mesa. Meu Deus. Meu Deus, mas você reclama. Era bolo de tudo que é jeito. Reclama, hein? Meu Deus do céu. Não, olha. Uma frase. Daí eu vou usar a frase que na verdade é um salmo, é o Salmo 23, que acho que rege a nossa família. Isso todo mundo sabe, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pois então. Essa frase, na verdade, era minha, né? É Tá nossa, copiando. que é nossa, é da nossa família, né? As crianças usam. O número 23 é muito forte na nossa vida, então tem muito significado para a gente. Entendi. A minha frase é o número 23. É? É. Igual. Top. Deixei por último. Ah, meu Deus. Uma saudade. Eu estava até agora rindo, né? Para mim? Isso. Ele já olhou para mim. Saudade. Eu tenho saudade de muitas pessoas, assim. A mais recente é uma amiga que eu consegui trazer na Casa Biel. Sim. Consegui que ela conhecesse esse projeto. Ela acabou morrendo, né, pelo câncer. E a morte dela trouxe algo que acho que é muito difícil de encontrar hoje em dia. Antes de morrer, ela dizia assim, que acho que vale contar isso aqui. Antes de morrer, ela dizia que quando ela morresse, ela não queria flores, porque ela não queria que gastasse dinheiro com ela. Ela não gostava disso. Foi uma atitude linda. Mas que ela gostaria que a pessoa que quisesse doar a flor, coroa de flores, o que fosse, né, relacionado à flor, que ela revertesse esse valor para uma instituição. Só que ela não falou o nome da instituição. E no dia que ela estava assim no leito do hospital, já em coma, né, já praticamente morta, a mãe dela disse assim: o que a gente vai fazer? Porque a Débora, a mãe dela teve uma força, ela disse: a Débora, que é a minha amiga, ela queria uma doação, não queria que as pessoas gastassem dinheiro com flores. E eu estava com uma camiseta da Casa Biel nesse dia, no hospital, que eu fui chamada lá, né? Daí ela olhou para mim e disse assim: essa tua camiseta aí não é daquela casa que ela conheceu? Eu disse: é, da Casa Biel. Ela disse: é para essa instituição que a gente vai fazer a doação. Olha que legal. E daí assim foi feito. Não foi eu que daí tomei a iniciativa, mas daí a mãe dela queria, né? Daí ela pediu para que colocasse nos grupos das famílias, né? Que a gente estava num grupo, era um grupo muito forte de oração que a gente fazia por ela, né? E esses grupos todos receberam qual é o Pix da Casa Biel, o objetivo daquilo ali. Então não foram vocês que pediram, né? Ela que chegou com essa. Então essa minha amiga me faz muita falta, assim. Muita falta. Ela era muito parceira. Chega dezembro, ela era professora. Então chega julho, recesso, chega dezembro, férias, a gente sempre estava junto, a gente sempre fazia coisa junto, né? Então, tá recente, né? Fez 1 ano em outubro, então tá bem recente. Então, hoje eu vou dizer que é a saudade maior, assim. Tu vê que... Só que eu tenho muita saudade. Tu vê que mesmo a pessoa partindo, ela pode deixar um legado. É um né? legado, né? É um legado.
É isso. Acho que é bacana, né? Essa família é gente boníssima, assim. É. Tanto o pai e a mãe dela são um exemplo para nós. Eles assim. foram, né? Sim. Eles foram Sim. no velório, né? A André e o Júnior nem conheciam bem eles, né? Mas foram, fomos. então, assim, Uma atitude Então, totalmente nobre. não tem nobre. nem E as que- pessoas compraram, né? Isso, né? Eu achei Foi mais lindo, legal foi foi isso. lindo. O que tinha lá de coroa de flores? Tinha uma que era do plano Sim. e tinha uma de uma pessoa que não estava nesses grupos, Sim, que era que de não longe. sabia. Era de longe. Mas não todo mundo teve mais acatou a nenhuma vontade dela. flor. Aham. E todos fizeram a doação. Isso foi, Foi muito lindo. lindo. Foi. Por isso que eu digo, sempre tem como a gente deixar um legado. Mesmo partindo. É. Olha aí. É. E o Fala. meu amigo Xande? Uma saudade. A saudade. Assim, eu tenho saudade de duas pessoas que marcaram muito a minha vida, né? Uma, meu pai, que faleceu há uns 3 anos atrás, eu acho, né? Por aí. Exatamente. E o outro é meu cunhado, né? Que era irmão da Dani, assim, que era o meu grande parceiro. Que eu assim, falaria né? também, com certeza. Eu acho que eles foram as peças fundamentais da minha vida, entendeu? Tanto profissional como pessoal. Eu acho que tanto o Edson como o pai foram muito importantes, né? Tanto para mim, para Dani, como a gente como amigo mesmo. Que hoje está difícil ter amigo, complicado. Gente, não é fácil, não. O meu irmão era contador, pensa. Eu comecei a namorar o Xande, eu tinha 15 anos e ele tinha 17. Ele não queria que eu namorasse. Ele era como um pai para mim, porque a gente tinha 12 anos de diferença, muita diferença, E ele não né? queria deixar de namorar com... Não queria. Daí, depois que conheceu, que sabia que era da mesma profissão, né? Chegaram a se ser tornaram sócio, não? melhores amigos. Não. Não? Fizemos Depois muita- ele foi para outro caminho também, que fizemos não muita coisa era a junto, mas contabilidade. Curtimos bastante a vida também, graças a É Deus. verdade. Vou deixar você respirar. Eu tenho que fazer o merchan, senão Pois a conta não paga, né? Vamos lá? Vamos ali, vamos mostrar os nossos parceiros e os patrocinadores. Vamos lá. Trato Certo Outlet, se você não conhece, vale a pena conhecer, é uma loja. Preços excelentes, tem que conhecer, né, Dani? Opa, ótima, Despachante Vavá, parceiro nosso, Dante, aqui da casa. querido. Tá com a gente em tudo, apoiando, e tá com a gente aqui também. Progestor, vocês conhecem? Essa é top. Essa é top. Segura aí. Essa eu recomendo. Por que essa bandeirinha Brasil e Estados Unidos, Shane? Verdade. Porque a gente tem além da sede no Brasil, a gente também tem um escritório nos Estados Unidos, na Flórida, em Celebration. O Vinícius, que é nosso filho, ele cuida da nossa unidade. Cuida lá. Então atende aqui, Atende nível aqui. de Brasil, né? E nos Estados Unidos também. Exatamente. Inclusive, vocês vão estar indo para lá agora até para Devo ficar um tempo ficar lá. um período lá agora para estruturar o escritório lá, tá precisando de mim também. Legal. Progestor Contabilidade é a nossa parceira também aí. Sempre que a gente fala, tá aí, ó. Esse é o parceiro nosso. Vivenda Lavim, são chalés exclusivos, não conseguimos conhecer ainda, né, André? Mas nós vamos lá também. São parceiros, amigos nossos aqui também. Tem que ir lá, viu? AAP, Síndicos Profissionais, nosso amigo Fernando, é um querido. São voluntários aqui na casa também. E esse foi o primeiro que tem colaborado aqui junto com a gente, né? Legal. Tem sido parceiro do podcast. Tudo que você precisar para síndico, condomínio, zelador, parte de limpeza, tudo que você precisar, Tudo. Eles tá aí têm um bom isso. parceiro, tá? Atrium Laser, gente, todo o material de acrílico, como essas frasezinhas nossas aqui, suporte de caneca, Celular. urnazinha de acrílico, tudo que for em corte a laser e acrílico, Atrium Laser, também estão envolvidos com a gente na casa, são voluntários, fazem parte da diretoria, é um casal, a gente já contou a história deles, vieram aqui já no vieram. podcast também, infelizmente perderam aqui na Terra, mas é um anjinho que chegou no céu e está aqui junto com a gente. E se você quiser ajudar, precisar de um material, Atrium Laser são extremamente profissional. Turna Digital é a nossa agência que cuida da toda a parte de mídia digital nossa também. A Stream Valley, sempre falo deles para fazer esse podcast aqui acontecer, através dos nossos amigos que acreditaram num projeto junto com a gente, o Emerson e o Almir. E vem aqui, monta toda essa estrutura, iluminação, câmeras, e faz acontecer. Se você
Quer produzir um podcast com qualidade, com excelência, entre em contato com a Stream Valley. Beleza? O que mais? Acabou? Acabou. Bora. Quanto tempo, diretor? Aí, ó, 1 hora, passou rapidinho. É isso aí, passa rápido. Meus queridos amigos, obrigado Gente, obrigada. por aceitarem o convite. Vocês sabem que vocês já fazem parte desse projeto. Sempre estão aqui junto com a gente, estão inseridos em tudo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Com certeza. Tenho certeza que vão estar sempre acompanhando, né? Queria uma última mensagem de vocês dois para a gente partir embora. Quer começar? Tu fala mais bonito, vai. Pode falar, não, eu quero agradecer, né? A minha vontade é cada vez que eu chego aqui dizer obrigado, obrigado, obrigada. Porque não sou eu que estou fazendo um bem para a Casa Biel, é a Casa Biel que faz um bem para mim. E isso que eu queria que as pessoas entendessem, assim, e que viessem aqui para conhecer. Porque às vezes só vê, né? Só ouve falar, mas não vem até aqui, né? Então, vai o convite para as pessoas virem conhecer. Vamos lá, agradecer vocês, né? Dizer que vocês têm uma luz especial, né? Souberam fazer da perca, né? Um negócio maravilhoso que hoje ajuda muita gente, né? Então, acho que de tudo isso que a gente está vendo aqui, eu acho que vocês são os merecedores de todas as palmas que a galera precisa bater. Tá bom? Nosso Parabéns. anjinho, Biel, tá lá junto com a gente. Obrigado, tá, queridos? Obrigada, Amamos gente. vocês. Estão convidados para voltarem outras vezes. Oba. Temos bastante assunto aí, né? Com Tem bastante certeza. assunto da educação, tem mais assunto da contabilidade que a gente vai estar falando também. Contabilidade pode trazer em dívidas, coisas que as pessoas estão devendo, né? A projeto. gente conversa sobre isso. Gente, muito obrigado. Uma ótima noite. Deus abençoe todos vocês. Até a próxima quarta-feira. Obrigado, meu amor. Obrigada por mais uma vez vocês estarem conosco. E obrigada, né? Porque você sempre está do meu lado, senão... Ainda bem, gente, que ele fala, senão eu estou perdida. Tem que falar. Vamos lá. Uma ótima noite. Deus abençoe todos vocês. Até a próxima quarta-feira, às 20 horas, tem Isso aí, não Cura que se perca. pode. Sempre às 20 horas. Vem. Tchau.